Olá, meu nome é Benício Melo, sou aluno da pós-graduação da PUC Minas, do curso de Business Analytic Intelligence. Vou apresentar o trabalho de conclusão da pós-graduação com o tema de acidentalidade no município de Belo Horizonte. Os dados utilizados foram os dados da Prefeitura de Belo Horizonte, os dados abertos da Prefeitura relativos aos anos de 2020, 2021 e 2022. A primeira página do relatório é a introdução, que fala sobre a década de redução de acidentes no trânsito 2011 e 2020. Eu coloquei um infográfico informando as principais taxas de redução. E, de acordo com o site da Prefeitura, houve uma redução de 56,9% no número de mortos nas vias e nos sinistros no trânsito em Belo Horizonte. Com esses dados, o objetivo do trabalho foi verificar na transição da última década para a nova década que se inicia, com metas da ONU, como estão as tendências da redução de acidentes de trânsito no município de Belo Horizonte. A primeira página é a página estratégica, que trata de dados como a quantidade de acidentes por trimestre, que mostra no gráfico de faixa a evolução dos números de acidentes, a evolução da quantidade de vítimas por trimestre e a taxa de vítimas por 100 mil habitantes. Esses números foram calculados em cima da base de dados da Prefeitura de Belo Horizonte e cada gráfico ele tem a sua explicação de como foram inseridos os dados e as métricas para o cálculo de cada indicador. Na primeira página estratégica tem um resumo analítico, falando dos números e das tendências de 2020, 2021 e 2022, e um filtro de fatalidade para que sejam filtrados as ocorrências fatais, com causa-morte, e as não fatais. Foi inserido também a matriz analítica de dados, onde podem ser filtrados as quantidades absolutas por ano, por trimestre e por mês, relativos às linhas das tabelas de base de dados que dão origem ao relatório, relativos a local de acidente, vítimas de acidente, veículos e registro de ocorrência. O relatório é iterativo, todos os dados inseridos eles interagem através dos filtros de ano na parte estratégica e de fatalidade. Na página número 2, que é a página tática, foram inseridos vários filtros relativos a ano, trimestre, meses e datas, de forma a que o usuário ele possa filtrar detalhadamente cada tipo de indicador tático. O primeiro indicador tático é o tipo de acidente, é um gráfico de Pareto onde mostra os principais tipos, e esse tipo ele interage com o perfil da vítima através de um gráfico de árvore, e o tipo de veículo, a origem dos registros dos boletins de ocorrência, tipo de pavimento, tipo de socorro e a descrição do tempo no momento do acidente. Todos esses gráficos também são interativos e podem diagnosticar as principais influências nos indicadores táticos nas ocorrências de acidentes com vítima fatal e não fatal, de acordo com o filtro de fato de severidade. A parte operacional é a parte que se detalhou mais em cima de local, dia e hora do acidente, servindo de diagnóstico de tomada de decisão para implementar as operações de trânsito no município de Belo Horizonte. Juntamente com a análise operacional, nós incluímos aqui uma análise avançada com os principais influenciadores no nível de severidade fatal e não fatal. Essa análise avançada ela pode ser filtrada também pela fatalidade ou não fatalidade, e cada fator influenciador ele tem um gráfico que mostra o impacto de cada fator em cima do dado analisado, que é a severidade do acidente. Os gráficos de radar eles são interativos, interagem com o mapa de calor dos bairros do município de Belo Horizonte, e cada fator influenciado pela severidade
interage com os locais de acordo com a granularidade das ruas e dos bairros. Para os bairros foram utilizado um filtro fixo de vítimas fatais, para não poluir demais a visualização, porque tinham muitos pontos de influência misturados e ficaria difícil de ver as áreas mais afetadas por acidentes fatais. Por isso foi colocado o mapa de calor juntamente com o ranking das 10 principais vias com acidentes fatais e não fatais. Essas 10 principais vias podem ser estendidas quando o usuário ele pode usar o modo de foco no relatório e assim ele vê simultaneamente as vias e os acidentes que aconteceram com causa-morte. A análise ficou um pouco prejudicada, vai ser explicado no relatório escrito, por causa da pandemia, a transição de órgãos que efetuam os boletins de ocorrência e a pandemia que mudou toda a sistemática de fiscalização de trânsito e até mesmo a movimentação de pessoas e veículos nas ruas nos anos de 2020 e parte do ano de 2021. Outros fatores que influenciam também no diagnóstico vão ser melhor explicados no relatório escrito. Obrigado e até mais.